Olá, boa noite. Agora 6h06. Nós começamos essa edição do Jornal Estado noticiando mais uma morte em um dos túneis do Recife, que acumulam diversos problemas ao longo dos anos. Dessa vez, a tragédia anunciada aconteceu no túnel Felipe Camarão, que é um dos principais acessos entre Jaboatão e Recife. E esse não foi o primeiro caso com vítima fatal por lá. Um homem de 41 anos morreu ao tentar passar de bicicleta pelo túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, na zona sul do Recife. O local foi interditado pela prefeitura por volta da meia-noite desta terça-feira, por causa da chuva que deixou o túnel alagado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de salvamento foi ao túnel por volta das 5 horas da manhã, mas o ciclista já estava em óbito. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Testemunhas disseram que a vítima sofreu um choque elétrico enquanto passava pelo túnel. A causa da morte do ciclista não foi divulgada. Responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Pernambuco, a Neoenergia informou que uma equipe de técnicos foi até o túnel Felipe Camarão, na manhã desta terça, e não identificou o vazamento de corrente elétrica no local. A iluminação do túnel Felipe Camarão não é de responsabilidade da distribuidora, e sim do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, o DR. Em nota, o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, o DR, disse que lamenta o acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira e que o local está interditado devido ao acúmulo de chuvas por causa da ação de vandalismo que atingiu todo o sistema elétrico e as bombas hidráulicas, responsáveis por drenar as águas pluviais das pistas do túnel. O DR disse ainda que providenciou a contratação emergencial de novas bombas para o túnel. Lembrando que no dia 3 de agosto do ano passado, uma mulher morreu após entrar com um carro nesse mesmo túnel. A via alagou com as chuvas e, segundo testemunhas, a vítima foi retirada do veículo já sem vida. O resgate foi feito por pessoas que trabalham na região, que amarraram cordas ao carro e puxaram com outro veículo. A mulher foi identificada como Sônia Maria Dantas, de 81 anos. Um vídeo enviado à nossa produção na época registrou o momento da retirada do carro do túnel alagado e a tentativa de retirar o corpo da mulher de dentro do veículo. Túnel Felipe Camarão. A mulher se desesperou, entrou no carro dela aqui. Infelizmente, o carro dela parou dentro da água. Tentamos socorrer aqui, mas não conseguimos fazer nada. Ela ainda segurou na perna de um companheiro ali, mas ele se assustou e soltou e correu de água, que está mais de 4 metros de altura a água. Tudo o governo estava esperando acontecer isso. Morrer alguém para ver se ele faz alguma coisa nesse túnel do Jordão. Aqui, olha. A caçamba já deu uma puxada já no carro. Ele estava lá no meio, lá onde está aquele cano lá, no meio mesmo ele estava, mais de 4 metros de altura. Já puxaram até aqui, estão tentando tirar a vítima de dentro. Não sabemos ainda se tem mais gente dentro do carro ou se era só ela. O alagamento tinha mais de 2 metros de profundidade. O túnel Felipe Camarão é um dos principais acessos entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. Apesar da importância da via, o túnel acumula inúmeros problemas e os alagamentos são constantes. À época, por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem, órgão estadual responsável pelo túnel, lamentou o acidente e disse que o túnel estava interditado desde o final de julho daquele ano, devido a atos de vandalismo que afetaram todo o sistema elétrico e as bombas hidráulicas responsáveis por drenar as águas pluviais do túnel. O DR lamenta, mas não resolve nada. Lembrando ainda que se a gente for lá para a noite da quinta-feira, dia 13 de junho de 2019, outra mulher morreu afogada depois que o carro em que estava entrou no túnel Josué de Castro, no Pina, na zona sul do Recife. O local ficou alagado por causa da chuva registrada na região metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Mirelle
Paula da Silva, de 34 anos, era passageira do veículo. Outras 2 mulheres estavam no carro e conseguiram se salvar. Ainda de acordo com os bombeiros, a morte no túnel do fim da Via Mangue, que dá acesso à Avenida Antônio de Góes, ocorreu por volta das 8h30 da noite. A corporação informou que Mirelle Thaís Santana Ferreira, de 25 anos, e Jaqueline Maria da Silva Lima, de 35 anos, estavam em um veículo que entrou no túnel inundado, que estava interditado. O corpo de Mirelle foi encontrado pelos bombeiros, já sem sinais vitais. A pergunta agora que fica é até quando a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado e o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, DR, vão ficar assistindo vidas sendo perdidas sem transformar esses túneis em viadutos. E as chuvas atingem a região metropolitana do Recife desde a segunda-feira. O temporal deixou vias alagadas e causou transtornos à população. A Prefeitura do Recife anunciou na manhã desta terça-feira a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino. O Centro de Operações, o COP, colocou a capital pernambucana em estágio de alerta, o que indica que a rotina da cidade foi impactada por causa das fortes chuvas. A gestão municipal recomendou também que os moradores permaneçam em casa, exceto se estiverem em área de risco, apesar de seguir no formato remoto. Através da plataforma Educa Recife, a Prefeitura do Recife também recomendou a suspensão das atividades para toda a rede privada de ensino infantil, médio e superior. A cidade amanheceu com 28 pontos de alagamento. O Centro de Operações registrou 72 chamados para a Defesa Civil durante a noite, nenhum deles com gravidade. Houve também 20 chamados para a Inlurb, em sua maioria referentes a quedas de árvore. A Defesa Civil do Recife mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade. No início da tarde, as chuvas deram uma trégua e a Prefeitura do Recife decidiu retomar as aulas na rede municipal. Além disso, a cidade saiu do estágio de alerta e entrou em estágio de atenção. Mas agora tem intervalo e na volta você vai ver que uma pedra gigante deslizou e por pouco não esmagou uma casa no Jaboatão dos Guararapes. É bem rapidinho. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Criada em 1998, a Fundação AIO de Educação e Assistência Social é uma entidade civil sem fins lucrativos, instituída pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Através do projeto Samuel, ela atende crianças, adolescentes e seus familiares em horários alternados com a escola formal, promovendo o fortalecimento dos laços familiares e afetivos. O projeto Samuel, fundado pela irmã Judite Alves, é desenvolvido nas unidades dos Centros de Desenvolvimento Integral Vida, os Centros Vida. Estão localizados em Recife e região metropolitana, nos seguintes bairros: Santo Amaro, Imbiribeira, Ilha de Deus, Águazinha, em Olinda, Mostardinha, Ibura, Ponte Preta, em Olinda, Nova Descoberta, Tabatinga, Camaragibe e Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. Eles servem como um ambiente acolhedor para as comunidades e favorecem o exercício da cidadania e dos valores cristãos. O atendimento às crianças e adolescentes é realizado manhã e tarde, com 2 refeições por turno. As crianças participam de atividades recreativas, recebem orientação de autocuidado
e possuem acompanhamento de vacinas. Os adolescentes participam de oficinas diversas: música, cursos online e cursos profissionalizantes para a geração de renda. Seja um aio. Contribua com a educação dos beneficiários. Dê uma gotinha de amor. Projeto Samuel. Desde 1998, exercitando o amor e a solidariedade nas comunidades. Muito bem, de volta, agora 6h17. E por conta das chuvas, rios transbordaram no Grande Recife, interior do estado. Por causa disso, há riscos de deslizamento de terra em Pernambuco. Diante das fortes chuvas que caem sobre a região metropolitana do Recife e Zona da Mata, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, emitiu avisos hidrológicos, indicando a inundação de rios no estado. Segundo a agência, as chuvas devem continuar até o início de julho. No Engenho Maranhão, em Ipojuca, o rio Ipojuca atingiu a cota de inundação. Segundo a APAC, a cidade já está sendo afetada pelo extravasamento do rio. O cenário é o mesmo nas cidades de Itambé e Goiânia, onde o rio Capibaribe-Mirim também atingiu a cota de inundação, na altura de Caricé, em Itambé, e em Barra de Guabiraba, onde o rio Sirinhaém extravasou. Segundo a APAC, a inundação ocorre quando o nível do rio já ultrapassou a calha e impacta a população. Há ainda tendência de elevação, que é quando o nível do rio sobe em decorrência das chuvas, nos seguintes locais: em Jacuípe, Rio Jacuípe, no Jaboatão dos Guararapes, Rio Moreno, e em Joaquim Nabuco, Engenho Bento, Rio Sirinhaém. Outros avisos hidrológicos foram emitidos para indicar estágio de alerta, que ocorre quando o nível do rio está elevado e se aproximando do extravasamento. No Jaboatão dos Guararapes, Rio Dunas e Rio Jaboatão, Vitória de Santo Antão, Rio Tapacurá, São Lourenço da Mata, Rio Capibaribe, Primavera, Rio Ipojuca, São Benedito do Sul, Rio Pirangi, Amaragi, Rio Amaragi, Joaquim Nabuco, Engenho Bento, Rio Sirinhaém e em José Mariano, Ribeirão, Rio Amaragi. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, em sua previsão de riscos geohidrológicos para essa terça-feira, indica que é moderada a possibilidade de ocorrerem movimentos de massa na região metropolitana do Recife, devido à previsão de chuva. Ao todo, 9 cidades apresentam um risco moderado de deslizamentos pontuais. De acordo com o centro, são elas: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Ipojuca, Sirinhaém, Amaragi e Barreiros. E vejam só que perigo. Uma pedra gigantesca deslizou e por pouco não esmagou uma casa na Rua União, em Muribeca, no Jaboatão dos Guararapes. Mas a rocha ainda chegou a destruir a cozinha, a sala e o quarto das crianças. O incidente aconteceu na manhã desta terça-feira, durante as fortes chuvas que caíram na cidade. Na casa moram um casal com 4 filhos pequenos. No momento do desastre, as crianças estavam na casa da avó. A Defesa Civil do Jaboatão informou que enviou uma equipe ao local para atender a ocorrência. A pasta ainda disse que o muro da residência foi atingido e que o imóvel foi interditado e a família foi para a casa de parentes. A pedra continua no local. Mas vejam só que livramento essa família teve. Um incêndio atingiu a garagem de veículos de transporte escolar de um colégio na Rua Oscar Brandão, no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. Houve registro de vítimas. Não houve registro de vítimas, melhor dizendo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 10h30 da noite da segunda-feira.
De acordo com os bombeiros, 6 veículos do colégio particular, incluindo ônibus e micro-ônibus, foram atingidos pelas chamas. 6 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e conseguiram apagar o fogo. Não houve vítimas. Através das redes sociais, o colégio informou que o transporte escolar em todas as unidades nesta terça está suspenso por motivos de força maior. Agora tem intervalo e na volta vamos falar da segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. É bem rapidinho. Somos mais de 500 mil de inscritos no nosso canal do YouTube, o Rede Brasil Oficial. E você faz parte dessa conquista. Continue assistindo, curtindo e compartilhando os nossos conteúdos para juntos alcançarmos metas ainda maiores. Permaneça aqui conosco, pois temos certeza que com a sua ajuda chegaremos ainda mais longe. Um agradecimento a você, da família Rede Brasil. Graças ao próprio ser humano, a vida tem se mostrado cada vez mais frágil. A natureza está mostrando que estamos à beira de um colapso. Milhares de espécies vegetais e animais devem desaparecer e logo. Rios e afluentes poluídos e alguns estão secando. Dependemos da natureza para nossa comida, energia e tudo o que necessitamos. Podemos minimizar esse problema ou até consertar isso, mas depende de cada um de nós. Precisamos agir agora. Vamos juntos criar uma consciência ambiental. Uma campanha. Rede Brasil. 41º Congresso de Jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, de 30 de junho a 2 de julho, no Templo Central. Eu creio em Ti, confio em Ti, exaltarei somente a Ti. 41º Congresso de Jovens, de 30 de junho a 2 de julho, no Templo Central. Creio em Deus. Venha adorar ao nosso Criador e exaltá-lo pela sua grandeza. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma luz para o mundo. Agora 6h24, voltando para falar em economia. Banco Central acena com possibilidade de queda dos juros a partir de agosto. A Selic está em 13,75% desde agosto de 2022. A ata do Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central, informa que a avaliação predominante manifestada durante a última reunião foi de uma expectativa de maior confiança para uma queda da taxa de juros a partir de agosto. A reunião do Copom ocorreu na semana passada. O Copom manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, sob a justificativa de que é compatível com a estratégia de convergência da inflação. A taxa está nesse nível desde agosto de 2022 e é a maior desde janeiro de 2017. De acordo com o documento divulgado nesta terça-feira, a avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo de baixa na próxima reunião. A ata informa ainda que os membros do comitê foram unânimes na ponderação de que os passos futuros da política monetária dependerão de fatores relativos à evolução, expectativas e projeções da inflação. A gente fala agora da nova função do Pix automático, prevista pelo Banco Central para entrar em vigor em abril de 2024. O objetivo é movimentar a economia e facilitar ainda mais a vida do cidadão, tanto que oferta serviços como também quem consome.
A vantagem da novidade é que se a pessoa é daquelas que esquece de pagar alguma pendência por conta da correria do dia a dia, agora poderá agendar esse serviço de maneira automática, pontual e descomplicada. O Pix automático já é considerado muito importante para a economia brasileira, já que o Brasil hoje está entre os principais movimentadores de operações digitais. Mas, atualmente, apenas grandes empresas usufruem desse serviço, que demanda um alinhamento anterior com os bancos. A partir do ano que vem, teremos essa ferramenta promissora ao alcance de qualquer estabelecimento, seja ele de pequeno ou médio porte. A gente traz agora as oportunidades de empregos desta quarta-feira. São 424 vagas e nós destacamos algumas para você. Então anota aí ou tira a foto da sua tela. No Cabo de Santo Agostinho tem 2 vagas para mecânico de refrigeração. Em Camaragibe, uma vaga para gerente de vendas. Em Pojuca, tem uma vaga para recepcionista de hotel. Tem que ter experiência e disponibilidade de horário. Em Nazaré da Mata, tem uma vaga para auxiliar de limpeza. Tem que ter experiência na carteira profissional. Em Serra Talhada, tem uma vaga para mecânico de refrigeração. Trabalhar com freezers horizontais e verticais. Lembrando que essas e outras vagas você confere no www.cetec.pe.gov.br. Os aposentados e pensionistas do INSS já estão recebendo a segunda parcela do 13º salário. Esse é o 4º ano seguido que o pagamento do abono natalino para aposentados e pensionistas é antecipado para o primeiro semestre. Os depósitos da segunda metade do abono são feitos junto com o pagamento do benefício de junho, seguindo o calendário oficial de liberações do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento vai de 26 de junho a 7 de julho. Já os depósitos para os beneficiários que ganham acima do piso nacional começam na segunda-feira da semana que vem, dia 3 de julho, e terminam também no dia 7. Esse é o 4º ano seguido que o pagamento do abono natalino para aposentados e pensionistas é antecipado para o primeiro semestre. A medida este ano beneficia diretamente cerca de 30 milhões de brasileiros, que receberão um montante de 62,6 bilhões de reais. Vale lembrar que, diferente da primeira parcela paga no mês passado, a segunda parcela do 13º vem com desconto do imposto de renda, no caso dos benefícios em que ele incide. Como houve reajuste da faixa de isenção, a cobrança do imposto de renda somente é feita para quem ganha a partir de 2 salários mínimos, ou R$ 2.640. No site e aplicativo Meu INSS está disponível o contra-cheque com o valor do benefício para quem deseja consultar. Falando agora em educação, o MEC divulgou o resultado da segunda edição do SISU 2023. Matrícula e inscrição na lista de espera devem ser feitas via portal. O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o resultado da chamada regular da segunda edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. A matrícula dos selecionados deverá ser feita entre 29 de junho e 4 de julho, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do SISU. Portanto, já começou o prazo para que os candidatos não selecionados na chamada regular manifestem interesse em participar da lista de espera. Os interessados têm até às 23h59 do dia 4 de julho, horário de Brasília, para fazê-lo, também por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o MEC, o candidato poderá manifestar interesse na lista de espera em apenas um dos cursos para o qual optou
por concorrer em sua inscrição no SISU. A convocação por meio da lista de espera será a partir de 10 de julho. As informações sobre as convocações da lista de espera serão disponibilizadas pela instituição na qual o estudante se inscreveu e as convocações serão gerenciadas e realizadas pela própria instituição de acordo com o seu planejamento. E uma última notícia: por causa das decisões do Supremo Tribunal Federal, uma greve dos profissionais da enfermagem deverá acontecer nesta quinta-feira. Segundo o Fórum Nacional da Enfermagem, 14 estados já confirmaram através de seus sindicatos a adesão à greve geral para o dia 29. Os estados farão atos em favor do piso salarial da enfermagem no dia 28, para que no dia 29 ocorra a greve geral. O movimento terá duração de 24 horas com avaliação, conforme informado pelo Fórum. O Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco confirmou que o ato será realizado nesta quinta na frente da Assembleia Legislativa de Pernambuco a partir das 8 horas da manhã. Esse pessoal sabe onde fazer manifesto, viu? Vamos para o trânsito. Eu tenho 3 imagens, começando pela Abdias de Carvalho. Você vê que o trânsito por lá, sentido interior, já começa a ficar lento, se arrasta, sentido Recife, já flui sem maiores complicações. Outro ponto do Recife, gente. Avenida Caxangá, trânsito tranquilo por lá, via pouco iluminada. E por fim a gente tem imagens, deixa eu ver de onde são as imagens. Domingos Ferreira, zona sul da capital pernambucana. Você vê que a gente deu 3 imagens e não chove nesse momento aqui no Recife, mas choveu muito desde a segunda-feira. O JE termina agora. Voltamos amanhã às 10h30 da manhã com o Giro. A todos então uma excelente noite e até lá.